Bem, pessoal, o que não te contaram da ciclobenzaprina, um remédio muito utilizado, eu prescrevo para muitos pacientes com quadro de contração muscular. Então, ele tem um efeito de relaxamento muscular. E como ele tem esse efeito, a gente utiliza muito em pacientes que têm contratura, dores na coluna lombar, dores na coluna cervical, né? Então é um remédio muito prescrito, muito utilizado. De um modo geral, ele não precisa de receita, então muita gente toma, né? Lembrando, às vezes eles têm muito nome comercial, Miozan e outros, e às vezes o paciente não entende que é o mesmo remédio. Então vai no princípio ativo, não olha só o nome comercial da medicação, né? Então esse remédio ele tem feito como? Agindo, relaxando a musculatura. Por isso que ele é um remédio eficaz, muito utilizado, muito prescrito, né? E eu tenho muitos pacientes que melhoram muito com ele, né? Mas pouca gente sabe que ele tem alguns efeitos adversos que eu tento explicar para os meus pacientes sempre para ele entender. Caso você tenha esse efeito, pode ser relacionado à medicação e tem que conversar com o médico para ele te orientar como você vai fazer o uso, né? Então vamos lá para você entender esses efeitos que pouca gente fala dessa medicação, né? Então o que acontece? É um remédio, como ele age como um relaxante muscular, muitos pacientes queixam de sonolência depois do uso dele. Claro que o médico analisando isso, e muitos pacientes meus que usam apenas uma vez por dia, eu dou no período da noite, porque eu sei que ele vai deitar e vai dormir. Mas por que eu enfatizo disso? Porque cada ser humano tem a sua rotina, então tem pessoas que, por exemplo, trabalham à noite, então para ele aquilo vai prejudicar. Ou tem pessoas que vão tomar o remédio e vão pegar o carro, não pode, é arriscado dele ter um sono, ter alguma coisa desse jeito. Então assim, é um remédio que você tem que ficar muito atento e pouca gente fala disso. Eu até brinco com meus pacientes, eu falo assim, ó, você toma um remédio via oral, ele cai no seu estômago e vai para todo o seu organismo. Ele não sabe onde ele tem que agir, então não vai relaxar só a musculatura que está com contratura. Ele vai relaxar a musculatura como um todo, você vai ter aquela sensação de bem-estar, de relaxamento e vai te dar sono. Então, existem alguns pacientes meus, né, que usam também pela manhã, sim, mas depois do paciente você analisar, ver que durante a noite funcionou bem e fazer alguns testes. Por exemplo, eu falo muito para meus pacientes, às vezes, no dia que você vai estar tranquilo, vai estar em casa, toma pela manhã e vê se ele te dá muito sono. Porque tem pessoas que toleram muito bem e não tem esse efeito colateral, porque não é o objetivo da gente. Já tem outros pacientes que tomam à noite e falam, Júlio, esse efeito colateral, entre aspas, é a melhor coisa para mim, porque eu tomo ele, sinto relaxado, eu já tinha insônia, eu tinha dificuldade de dormir por causa da dor e eu estou dormindo muito bem. Então esse efeito colateral que pouca gente fala, mas é sentido por muitos pacientes, claro que não é a maioria, né, mas é um aspecto que a gente tem que focar bastante, né. Outro aspecto é que alguns pacientes, né, queixam de ficar meio lerdo. Como assim, Júlio, meio lerdo? Meio letárgico, né? Um dos princípios ativos, um dos efeitos colaterais desse princípio ativo é dar realmente um pouquinho, não só de sono, mas tem paciente que fica realmente com efeito. Alguns falam assim, como se eu tivesse de ressaca no outro dia, né? Depois de tomar um relaxante muscular. E realmente é um dos efeitos que podem ter essa dificuldade de concentração, esse pensamento um pouquinho mais lentificado, né? Não é todo mundo, Júlio, não, é raro. Eu até brinco, alguns pacientes até brincam, falam assim, Júlio, acho que eu dormi tão bem, que aquela sensação, sabe, que você dormiu demais, você acorda meio relaxado demais, pode acontecer também. Na grande maioria das vezes não prejudica em nada o paciente. No outro dia ele vai ter a vida dele normal. E como eu falo, a minha vida da droga varia de pessoas para pessoas. Tem pessoas que ela acaba tendo um efeito um pouquinho mais prolongado. E no outro dia o paciente sente um pouquinho, geralmente ali naquele momento de acordar, no início da manhã. Mas é um efeito colateral que você tem que ficar atento e relatar ao seu médico, caso isso te incomode muito. E o outro efeito que eu falo muito para vocês é o seguinte. O remédio você tomou, o Miozan, a ciclobenzaprina, via oral, você engoliu, isso é digerido e chega no seu sangue. Existem pessoas que têm reações alérgicas ao princípio ativo. Como assim, Júlio? Aquele princípio ativo chega no sangue e o corpo reage como se fosse um agente externo, um agente que vai te prejudicar. E libera uma série de substâncias de defesa do seu organismo, dando aquela cascata muito forte, às vezes inflamatória. E o paciente pode sentir racha cutânea, a pele manchada, alguns formam placas manchadas, alguns coçam a pele, outros sentem o rosto inchado, o olho inchado, mão pode ficar inchado também, né? E alguns pacientes até a língua e até edema de glote, ou seja, você pode ter uma anafilaxia, um choque anafilático causado pelo Miozan, pela ciclobenzaprina. Então, é um remédio que você tem que ficar muito atento. Como qualquer outro remédio, caso você toma, começa a ter reação, qualquer um desse tipo, provavelmente você tem alergia, aí vai observar. Tem pacientes que essa alergia é bem leve e não dá problema nenhum, e tem outros que aquilo começa a incomodar, tem que ir na emergência.
porque o médico vai dar um antialérgico, vai dar um anti-inflamatório para tirar essa inflamação e não ter consequências. E em especial, grande atenção quando o paciente começa a ter rouquidão ou dificuldade respiratória, ou incha muito essa parte da boca, da língua, porque esses são quadros mais graves que podem ter até um risco de vida ao paciente, tá bom? É raríssimo de acontecer, mas pode acontecer e pouca gente fala, por isso que eu falo. Qualquer remédio que você tome, fica atento à reação do seu corpo, em especial nas primeiras vezes que você está tomando, tá bom? Espero que tenha ajudado.